Oi, gente. O Rui Porto Fernandes, que é membro do canal, fez a pergunta qual seria o vice ideal para Lula. Eu quero lembrar vocês que são membros ou apoiadores que vocês podem fazer perguntas ou na aba do canal ou no grupo de WhatsApp. Para entrar no grupo, basta entrar em contato comigo ou com a Débora, mais informações no comentário fixado. E aí vocês podem fazer perguntas que podem virar vídeos aqui no canal. De vez em quando eu posso abrir também para os inscritos em geral, como eu já fiz no passado, vou fazer de novo. Mas enfim, ele perguntou qual seria o vice ideal para Lula. E aí eu posso responder essa pergunta por três perspectivas. E depois eu vou dar a minha opinião. Né? A perspectiva inicial seria uma questão puramente... A pergunta dele é qual vice ideal para Lula ganhar no primeiro turno. Desculpe, Rui, mas para qual é o vice ideal para Lula ganhar no primeiro turno? Existem três perspectivas que eu posso responder essa questão. Uma perspectiva puramente matemática, mas que não vai acontecer, e eu vou explicar por quê. A segunda, a perspectiva que levaria em conta a maior compatibilidade de projeto, de temperamento, de uma pessoa com estatura política suficiente para estar no cargo, enfim, segunda perspectiva. E a terceira perspectiva, a perspectiva da política tradicional, ou seja, a perspectiva que historicamente tem dominado esse tipo de aliança e escolha de vice. Então são essas três perspectivas que eu vou analisar. A primeira, puramente matemática, mas que não vai acontecer, seria se no passado PT e PDT tivessem entrado em acordo e fosse possível, que eu não acredito que seja, Lula candidato à presidência, Ciro Gomes candidato a vice. Não acredito que isso seja possível, por quê? Porque em 2018 o PT fez um acordo com o PSB para o PSB não apoiar Ciro. O vice na época de Ciro, em 2018, viria do PSB. Aí o Ciro escolheu equivocadamente, eu já fiz vídeo sobre isso, a Cátia Abreu, e elevou o tom contra o PT. E aí pessoas do PT também, enfim, responderam, e aí o clima ficou muito ruim já em 2018, não é? Acabou com o famoso que iria para Paris, depois ele voltou e votou no Haddad. As provas para isso eu já apresentei aqui no canal, mas o clima ficou muito ruim entre Ciro, PDT e o PT. Né? O clima ficou ruim entre eles e piorou mais recentemente, e vocês conhecem essa história, eu já fiz vários vídeos sobre isso. Mas do ponto de vista puramente matemático, é o vice que ajudaria mais Lula a vencer no primeiro turno. Por quê? Porque Ciro tem de 6 a 9% nas pesquisas do eleitorado. Se fosse feita uma aliança em que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND, fosse integrado como um elemento central da candidatura do Lula e ou seja, você tivesse esse elemento programático e você tivesse o Ciro e o Lula juntos na mesma chapa, o que não vai acontecer, pelos motivos que eu já expliquei, você teria um deslocamento de praticamente 95% desses votos do Ciro para o Lula, porque já existem pesquisas indicando que esses eleitores são pessoas de centro-esquerda. Então, se ficasse claro para eles que existiria na candidatura do Lula uma adesão programática a candidatura do Ciro em vários pontos importantes, eles migrariam, como aliás devem migrar em um segundo turno contra Bolsonaro, a maioria desses votos, migrariam já no primeiro turno, e isso obviamente ajudaria Lula a ganhar no primeiro turno, que foi a pergunta do Rui. Pois bem, então essa seria a que faria mais sentido matemático, mas que não vai acontecer por motivos históricos já explicados. Já qual é a que tem maior compatibilidade do ponto de vista da personalidade, da trajetória? Qual é a pessoa que talvez fosse a pessoa que fosse um aliado mais natural e que causaria menos problemas na maior parte da militância do PT? Aí é o Flávio Dino. Né? Governador do Maranhão, é uma pessoa calma, tranquila, boa de papo, fiel ao PT. Ele era do PCdoB, agora é do PSB, mas é uma pessoa que nunca entrou em atrito direto com Lula e que declara, de certa forma, uma vontade de apoio e tal. O Flávio Dino, pela experiência no executivo, foi governador, pela figura pública que ele é,
E por ser uma pessoa, um estilo que tem um certo grau de compatibilidade com o Lula, embora o Lula, obviamente, seja uma figura histórica de uma estatura muito maior, porque foi líder sindical nos anos 80, enfim, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, e já foi presidente 2 vezes, candidato à presidência várias vezes, mas o Flávio Dino ele traria esse elemento de unidade e seria uma figura que causaria menos polêmica, estando como vice, teria essa, digamos assim, essas vantagens. Já a terceira alternativa, né, o Flávio Dino ou alguém como ele, mas a princípio eu não consigo pensar em outro nome de alguém como Flávio Dino, mas seria a opção mais dentro do campo da centro-esquerda, né? Já a terceira alternativa, que é a mais provável, que é a que o PT está sinalizando nesse momento, as coisas pode mudar, na política brasileira pode mudar em altíssima velocidade. Mas seria a visão tradicional de que se a percepção é que Lula é uma figura muito ligada à esquerda, é necessário colocar no vice alguém identificado com a centro-direita, como foi no passado José de Alencar, embora o José de Alencar seja uma figura com muitas diferenças em relação ao Alckmin. Mas, do ponto de vista da percepção para a comunicação com o empresariado, com os oligarcas, de que você está escolhendo um vice de centro-direita, né? Embora o Alckmin seja bem de direita mesmo do ponto de vista liberal, não é? Na economia ele não... É difícil pensar o Alckmin como centro-direita. Só se você pensar como centro se deslocando para um outro lugar, porque ele a proposta econômica do Alckmin sempre foi a direita do PSDB, né? Agora o PSDB está indo mais para a direita ainda, né? Inclusive em questões culturais, que não era muito a prática do PSDB. E até por isso o Alckmin saiu do PSDB. Seria a figura do Alckmin nessa visão política tradicional, de fazer essa composição de chapa com pessoas de diferentes espectros políticos. Embora a gente saiba que a política do Lula não é uma política de extrema esquerda, como boa parte da mídia caracteriza, é uma política de centro oscilando, uma política de centro com preocupação com o social, com preocupação com os mais pobres, né? Mas políticas compensatórias ou políticas focalizadas não são contrárias ao pensamento do chamado liberalismo social. Então, enfim, Lula tem uma história ligada ao sindicalismo que o coloca na percepção mais à esquerda e tem posições em alguns momentos que o coloca mais à esquerda. Então, existe essa percepção acentuada para além da realidade, mas enfim. E essa é a composição que tem maior chance de acontecer, porque é a percepção dominante dentro do PT. E se não for o Alckmin o escolhido, o mais provável é que seja um candidato como o Alckmin. Qual seria a alternativa que eu gostaria mais e que é possível de acontecer? Eu gostaria mais de um Flávio Dino, mas eu gostaria ainda mais de um cara, uma pessoa mais à esquerda, tipo um Freixo, né? Ou o próprio Boulos, que é mais firmemente dentro do campo da esquerda. Eu gostaria mais, seria algo que sinalizaria mais para mim, teria menos chance de ganhar no primeiro turno. Então, respondendo a pergunta do Rui, não necessariamente ajudaria tanto a ganhar no primeiro turno, mas seria uma sinalização de um compromisso mais firme com reformas estruturais que o Brasil precisa. E aí seria uma convocação, uma aposta na mobilização popular. Vamos mobilizar o povo para pressionar os políticos para aí sim aprovar as reformas. Essa seria a alternativa que mais me agradaria. Mas a que teria mais chances de arrematar a situação no primeiro turno seria ou o Ciro, que não vai acontecer pelos motivos que eu expliquei, ou uma aliança com o Flávio Dino. Eu não vejo como uma aliança com essa política tradicional garante uma vitória no primeiro turno. Eu não vejo dessa forma. Ela poderia ajudar um pouco
a suavizar a hostilidade na mídia corporativa? Só um pouquinho, mas eu não acredito que uma aliança com Alckmin ou com alguém da centro-direita estabeleceria essa garantia ou favoreceria muito para uma vitória já no primeiro turno. Porque eu não acredito que essa aliança traga tanto voto. O que ela traz, ela traz a diminuição da temperatura negativa ao Lula na mídia corporativa. Ou seja, se ele escolhe alguém da centro-direita, a mídia corporativa poderia diminuir um pouco os ataques que eles já estão fazendo. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. E quem sabe sua pergunta vai estar aqui num vídeo aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.